iniciando aqui o nosso terceiro slide, né, nosso terceiro vídeo, aliás, sobre a primeira revisão. Temos a quinta questão dizendo o seguinte: Superman, famoso herói das histórias em quadrinhos de cinema, acelera seu próprio corpo, freia e faz curvas sem utilizar sistemas propulsores, tais como asas e foguetes, dentre outros. É possível a existência de um herói como Superman? Fundamente sua resposta em leis físicas. Então vamos lá. Pela lei da inércia, que é a primeira lei de Newton, nós sabemos que um corpo ele tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Ele tem uma tendência natural de permanecer, né? Um corpo que está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, e um corpo que está em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. No caso aqui do Superman, para que um corpo ele saia do repouso e passe a acelerar, como ele diz aqui, que ele acelera, é necessária uma força resultante não nula, ou seja, é necessária uma força externa que atue sobre esse corpo para que ele possa acelerar. Então, nesse caso aqui, o corpo por si só, sem que haja uma propulsão, sem que haja outra força que atue nele, ele não consegue mudar seu estado de movimento, de repouso para acelerado. Então, nesse caso, Superman não é possível a existência de um herói de verdade como Superman, né? Da forma como ele é, ok? Porque diante das leis físicas, ele está fora dentro do contexto da inércia, certo, pessoal? Vamos para o próximo slide. Um bloco de massa 2 kg é acelerado verticalmente para cima, com 4 metros por segundo ao quadrado, numa região em que a influência do ar é desprezível. Sabendo que no local a aceleração da gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a intensidade do peso do bloco e, letra B, a intensidade da força vertical ascendente que age sobre ele. Vamos lá. Vamos observar aqui. Já entendemos o que é que ele quer que eu calcule. Ele quer que eu calcule a intensidade do peso do bloco. Então, nós sabemos que a força-peso ela é uma força que é uma força de atração da Terra. E ela age de forma vertical para baixo, sempre. Então, aqui eu tenho a força-peso do bloco. A intensidade da força-peso, nós também sabemos que ela é dada multiplicando a massa do corpo pela aceleração da gravidade. Então, na letra A, ele quer a intensidade do peso do bloco. Vamos observar os dados que ele nos deu no problema. Ele disse que a massa do corpo é de 2 kg. Ele é acelerado verticalmente para cima, com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui é a aceleração que ele vai obter ao ser erguido, numa região em que a influência do ar é desprezível. Sabendo que no local a aceleração da gravidade tem módulo de 10 metros por segundo ao quadrado, que é justamente aqui a aceleração da gravidade. Então, nós temos já as informações necessárias. Já que eu preciso da massa e da aceleração da gravidade, então a massa é 2, a aceleração da gravidade é 10. Então, o peso desse corpo aqui vai ser dado por 2 vezes 10, que vai dar 20 newtons. Então, a letra A, a solução vai ser de 20 newtons. Na letra B, ele quer a intensidade da força vertical ascendente que age sobre ele. Ascendente é porque vai subir, né? Então, a força vertical que faz ele subir é uma força resultante que vai ser gerada por esse vetor força aqui, menos a força do peso. Então, eu tenho uma força que está puxando ele para cima, mas eu tenho a força peso que puxa para baixo. Então, a força resultante vai ser SF, vai ser F menos P. Então, vamos lá para a letra B. Então, essa força ascendente, FR, vai ser dada por F menos P. Como ela é força resultante também, então eu sei que a massa dele, a massa do corpo é 2 kg e a aceleração que ele vai adquirir ao subir é de 4 metros por segundo ao quadrado.
Então, a massa vai ser, a força resultante é massa vezes aceleração, que não é a da gravidade, é a aceleração que ele vai subir. Então, nesse caso aqui, eu posso pegar essa equação agora, trabalhar com ela. F menos P, que é a força-peso, que eu já sei que é de 20, vai ser igual a massa dele, que é de 2, vezes a aceleração, que é 4. Então, F menos 20 vai ser igual a 8. Então, F vai ser igual a 8 mais 20. Então, F vai ser igual a 28 newtons. Ok? Temos aqui as soluções da questão 6. 20 newtons e 28 newtons. Vamos para o próximo. Na figura abaixo, os blocos A e B têm massas A igual a 6 kg e B igual a 2 kg. E, estando apenas encostados entre si, repousam sobre um plano horizontal perfeitamente liso. Então, eu tenho aqui a massa do corpo A, que é de 6 kg, e a massa do corpo B, que é de 2 kg. E eles estão encostadinhos aqui, repousando sobre o plano. A partir de um dado instante, exerce-se em A uma força horizontal F de intensidade igual a 16. Então, aqui vai ser exercida uma força F de intensidade 16 newtons. E, desprezando a influência do ar, calcule o módulo da aceleração do conjunto. Então, vamos imaginar aqui que o bloco A e o B, eu posso acoplá-los formando tipo um conjunto só, um corpo só, inicialmente. Então, essa força está sendo aplicada, como ela está empurrando os dois blocos, então, essa força de 16 newtons é a força resultante e ela vai ser dada aqui na letra A pela massa do corpo que está sendo empurrado vezes a aceleração do conjunto. Então, vai ser a massa de A mais a massa de B, já que agora meu corpo vai ser o conjunto dos dois. Massa de B vezes a aceleração do conjunto. Essa força resultante é o próprio 16, que é a força que está atuando, a única força que está atuando aqui para empurrar os dois blocos. Então, vai ficar 16 igual a massa de A é 6, mais a massa de B, que é 2, vezes A. Logo, 16 vai ser igual a 8A. Então, o 8 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 16 sobre 8. Então, minha aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, a aceleração com a qual esse conjunto vai percorrer essa pista horizontal aqui é de 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos calcular agora. Isso aqui já descobrimos a letra A. Certo? Na letra B, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A intensidade das forças que A e B trocam entre si na região do contato. Então, ele quer descobrir agora a força com qual a força 16 é empurrando A. Quando é feita essa força 16 em A, A também empurra B. É uma força de ação de A em B, que gera uma força de reação de B em A, com a mesma intensidade, porém de sentido oposto. Então, A empurra B, em reação, B empurra A. Para a gente calcular a força da intensidade dessa força aqui de ação e reação, que são têm a mesma intensidade, nós vamos observar cada bloco de forma separada. Então, aqui para o item B, eu tenho duas formas de pensar em calcular essa força. Vamos lá. Nós vimos que o bloco A, ele empurra o bloco B. Então, o bloco B ele é empurrado com uma força horizontal, que eu vou chamar força de A em B. Consequentemente, B empurra A com a mesma intensidade. Eu vou chamar força de B em A. E esse vetor aqui está representando aquela força de 16 newtons. Ok? Nesse caso aqui, eu posso pensar em calcular essa força de reação de duas formas. Eu vou fazer primeiro da forma mais fácil, que é olhando só para o B,
que a única força que está atuando no bloco B é essa força de ação de A em B. E essa força, ela é dada através de quem? Pela massa do corpo vezes a aceleração. Então, aqui eu tenho que a força de A em B é igual à massa de B vezes a aceleração do sistema. Nós vimos anteriormente que a massa de B é de 2 kg. Então, essa força de A em B vai ser igual a 2 vezes a aceleração que nós também calculamos, que é 2. Então, a força de A em B vai ser igual a 4 newtons. Então, essa força de interação entre A e B é de 4 newtons. Será que dá a mesma coisa se eu olhar para o bloco A? Vamos ver. Qual é a força de reação no bloco A? Observe que eu tenho duas forças de mesma direção e sentidos opostos agindo em A. Então, para calcular a força resultante, eu faço o quê? 16 menos a força de B em A. Isso vai dar o quê? A massa de A vezes a aceleração do sistema. Então, eu faço 16 menos a força de B em A, eu não sei quanto é ainda. Vamos supor que eu nem calculei ali, né? Deixa quieto. A massa de A é de 6 quilos. Então, vou colocar aqui 6 vezes A, que é 2. A aceleração do sistema é 2. 16 menos a força de B em A vai ser igual a 12. Aqui agora, só para facilitar, eu posso manter menos F de B em A aqui, desse lado, do lado esquerdo da igualdade. Igual a 12, que já está lá, e 16, que está positivo, passa subtraindo, né? Então, menos F de B em A vai ser igual a 12 menos 16, vai dar menos 4. Como aqui está negativo e aqui também está negativo, eu posso multiplicar ambos os lados da igualdade por menos 1, que eu não mudo o valor de F de B em A, que vai ficar F de B em A igual a 4. Observe que deu o mesmo valor daqui. Precisamos fazer muito mais cálculos para encontrar a solução do que aqui, mas também chegamos na mesma solução. Aqui é só um outro caminho que vocês podem ter para calcular essa força de contato entre os blocos A e B. Lembrando que a força de contato é uma força de ação e reação entre os blocos. Ok, gente? Então, aqui nós encerramos mais um.